Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós nos reunimos para podermos refletir no nosso devocional diário, a Hora Nazarena. Um devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Hoje nós vamos meditar num texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 28, e assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto a qual nós lemos, ele nos fala sobre os dois fundamentos, e mostra a história de homens que tiveram princípios na sua vida, desejo de construir algo, e este algo foi construído sobre lugares instáveis, e o outro sobre um lugar firme. E Jesus faz essa comparação para que nós possamos entender como é que funciona a nossa vida diária. A primeira posição do que ele fala, desse fundamento, ele fala que aquele que ouve a sua palavra é semelhante a um homem prudente. Quando ele se fala de um homem prudente, ele não está falando apenas de um homem reto, íntegro, ou de coisas semelhantes a essa, mas alguém que sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar. Todos nós temos planejamentos nas nossas vidas, todos nós temos sonhos, todos nós temos anseios, desejos, e nós queremos chegar a um lugar, que seja ele na nossa vida religiosa, seja ele na nossa vida moral, seja ele na nossa vida espiritual, seja ele na nossa vida matrimonial ou financeira. Mas quando Jesus faz a dimensão desses dois textos, ele faz a comparação desses dois homens, ele começa a nos mostrar que as situações e circunstâncias são iguais para todo mundo. Que todos dois passam, ou viveram, ou presenciaram situações semelhantes. De chuva, de tempestade, de vento, de transbordamentos de rios, ou coisas semelhantes a essa. Mas a diferença é que a sua casa rui e cai. O outro, a sua casa permanece firme e estável. E a diferença dos dois é que, se nós formos olhar alicerce e construção, era semelhante, mas o que diferenciava foi a escolha. Enquanto um escolheu construir na rocha, o outro escolheu construir na areia. Enquanto um escolheu aquilo que era mais fácil e mais rápido, o outro escolheu aquilo que era mais difícil, mas porém mais seguro. E quando os dois desfrutavam das suas realizações, aí que eles puderam prever e ver o que estava acontecendo, do momento em que as coisas, as dificuldades chegaram diante deles. Naturalmente nós costumamos a perguntar: quem é a rocha que nós edificamos a nossa casa? Mas nesse contexto ao qual Jesus está falando,
ele está falando unicamente da sua palavra. Ou seja, a base sólida a qual nós podemos construir a nossa história está na palavra de Deus. É ela que nos edifica quando nós estamos em momentos difíceis. É nela que nós nos apoiamos quando esperamos algo futuro. É nela que nós nos tornamos firmes quando o momento a qual nós estamos vivendo é estável. A palavra do Senhor é ela, aquela que nunca muda. É nela que nós podemos colocar a nossa esperança num Deus que é imutável. E ele então diz a seguinte frase: aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Então o primeiro ponto a qual o Senhor quer colocar para a gente é que a palavra ela não é somente para ser ouvida, mas ela é para ser prática. E a prática é o nosso dia a dia. Mas ele fala sobre uma outra possibilidade, que é de nós ouvirmos a palavra e não praticar. E a não prática da palavra faz com que tudo aquilo que nós possamos planejar se torne ruínas. Então hoje, cada um de nós temos a oportunidade de fazermos escolhas. A escolha é em praticar ou não a palavra do Senhor, em nos firmar ou não nela, em fazer dela ou não o alicerce a qual nós queremos construir a nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo nos dias de hoje com várias áreas da sua vida ao qual o alicerce foi construído sobre uma areia? Ou seja, sobre palavras de homens, de pessoas, ou daqueles que não podem, de fato, fazer nada por aquilo a qual nós almejamos alcançar. Será que o Senhor não está nos informando nesse tempo que este é o momento de nós redirecionar a maneira como nós estamos reconstruindo ou construindo a nossa vida? Talvez muitos de nós construímos a nossa casa sobre palavras que não são de Deus, sobre palavras de homens, de pessoas que receberam um certo título de ser pessoa de oração, ou disso ou daquilo, em palavras proféticas que não foram ditas por Deus e que não estão de conforme com o que está escrito na Bíblia. E aí depois nós começamos a nos queixar, dizendo: Senhor, mas eu fiz tudo certinho, eu planejei, eu calculei, eu fiz isso e aquilo, mas a pergunta é: estava de acordo com a palavra de Deus? Porque se estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem como dar errado. Se estiver de acordo com aquilo que Deus tem instituído para a gente, é certo que tudo funcionará bem. Hoje, mais uma vez, eu pergunto para você: tens edificado a sua vida em fazer cumprir a palavra? Então Deus certamente também cumprirá a parte dele na sua vida. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazarena está lá para abençoar a sua vida. Logo mais, esteja orando para que os nossos propósitos em Deus se cumpram. Deus te abençoe, meu querido. Até amanhã.